A prisão de Nicolás Maduro está em todos os noticiários. Mas como ele chegou até aqui? O que você está vendo agora é resultado de mais de 25 anos de um conflito que começou com um militar carismático chamado Hugo Chávez e se transformou numa das maiores crises diplomáticas do século XXI. Nesse vídeo, vou te mostrar exatamente como a Venezuela passou de aliado petroleiro a inimigo declarado dos Estados Unidos. E te garanto, essa história tem golpe, petróleo, acusação de narcotráfico e uma crise diplomática que afeta milhões de vidas. Fique comigo até o final, porque vou revelar todos os bastidores dessa guerra. Bom, para entender Maduro, precisamos voltar no ano de 1998. Hugo Chávez, um ex-militar que havia tentado um golpe de Estado anos atrás, é eleito presidente da Venezuela, democraticamente. E aqui começa o primeiro atrito com os Estados Unidos. Chávez não era exatamente um político comum. Ele tinha três características que incomodavam bastante Washington. Primeiro, ele era radicalmente anti-imperialista e criticava os Estados Unidos abertamente. Chamava George W. Bush de diabo na ONU e defendia um modelo socialista para a América Latina. Segundo, ele tinha algo que os Estados Unidos queriam muito: petróleo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e Hugo Chávez começou a nacionalizar a indústria petroleira, tirando o controle das empresas norte-americanas. Terceiro, ele criou uma aliança perigosa, se aproximando de países como Cuba, Rússia, Irã e China. Isso criava um bloco anti-americano bem na porta dos Estados Unidos. Em 2002 aconteceu algo crucial para esse conflito: um golpe de Estado contra Chávez. Ele ficou preso durante 47 horas, mas logo em seguida voltou ao poder. Chávez sempre acusou os Estados Unidos de estarem por trás desse golpe. E documentos classificados depois mostraram que, de fato, Washington sabia e apoiou os golpistas. Esse episódio radicalizou ainda mais o conflito. Nos anos seguintes, Chávez transformou a Venezuela num símbolo de resistência ao que ele chamava de Império Norte-Americano. As sanções começaram aqui. Bom, em 2006, os Estados Unidos proibiu a venda de armas para a Venezuela e Chávez respondeu comprando armas da Rússia. Mas tem um detalhe importante: mesmo com toda essa retórica anti-americana, a Venezuela continuava vendendo petróleo para os Estados Unidos. Era uma relação de amor e ódio, movida a dólares. O governo americano começou a acusar Chávez de apoiar grupos guerrilheiros como as Farc na Colômbia, permitir o narcotráfico em território venezuelano e violar direitos humanos e sufocar a oposição. Chávez negava tudo e revestia as acusações. Dizia que os Estados Unidos queriam invadir a Venezuela pelo petróleo, assim como fizeram com o Iraque. Quando Chávez morreu em 2013, a Venezuela já estava numa situação econômica delicada. Mas o pior ainda estava por vir. Maduro, seu sucessor, não tinha o mesmo carisma de Chávez. Ele era um ex-motorista de ônibus e sindicalista que foi escolhido por Hugo Chávez como seu sucessor. E Maduro assumiu num momento crítico. O preço do petróleo despencava. A Venezuela, que dependia 95% do petróleo para suas economias, entrou em colapso. Mas, ao invés de fazer uma reforma, Maduro aprofundava no autoritarismo. Prendeu opositores, censurou a imprensa, manipulou eleições e usava a força contra manifestantes. Em 2015, a oposição venceu as eleições parlamentares por ampla maioria. Maduro simplesmente ignorou o parlamento e cria uma Assembleia Constituinte paralela só com seus apoiadores. Os Estados Unidos começou a apertar o cerco e em 2017 veio a primeira sanção pessoal contra Maduro e seus aliados. Em 2019, as sanções atingiram o setor petroleiro, coração da economia venezuelana. Em janeiro de 2019, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declara presidente interino da Venezuela. E mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos, reconheceram Guaidó como presidente legítimo. Pela primeira vez, os Estados Unidos reconhecia oficialmente que Maduro era ilegítimo no poder daquele país. Mas a situação piorou muito em março de 2020.
O Departamento de Justiça norte-americano acusa formalmente Nicolás Maduro de narcoterrorismo. As acusações eram devastadoras. Segundo os Estados Unidos, Maduro e aliados teriam transformado a Venezuela numa narcoditadura, facilitando o tráfico de cocaína das Farc para os Estados Unidos. Usavam o narcotráfico para financiar o regime e ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à prisão de Maduro. Isso não era mais apenas diplomacia, era um tratamento de criminoso internacional. Maduro respondeu chamando isso de guerra jurídica e acusando os Estados Unidos de quererem roubar o petróleo venezuelano. Durante o governo Trump, houve até rumores de uma possível intervenção militar. John Bolton, conselheiro de segurança, chegou a aparecer com uma prancheta onde se lia: tropas para a Colômbia. Um recado nada sutil, né? Com Biden, a estratégia mudou um pouco. Houve tratativas de diálogo, especialmente depois da guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos precisavam de petróleo e a alternativa à Rússia. Houve até um alívio temporário nas sanções, mas Maduro continuou consolidado no poder, manipulando eleições e perseguindo opositores. E chegamos ao momento atual, 2025, final de 2025, início de 2026. A prisão de Nicolás Maduro representa o ápice de mais de 2 décadas de conflito, mas independente das circunstâncias, essa prisão não aconteceu do nada. Foi resultado de pressões diplomáticas sustentadas por múltiplos governos norte-americanos, sanções econômicas que isolaram a Venezuela internacionalmente, acusações criminais formais que transformaram Nicolás Maduro em um fugitivo. O que vemos hoje é a culminação de um processo que começou quando Chávez desafiou a hegemonia norte-americana na região. E, na verdade, esse conflito nunca foi apenas sobre democracia ou direitos humanos. Foi sobre petróleo, influência geopolítica na região e o controle sobre a América Latina. Segundo, a Venezuela se transformou em um campo de batalha entre modelos políticos, capitalismo norte-americano versus socialismo do século XXI. E o terceiro ponto, as maiores vítimas foram os venezuelanos comuns. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram seu país. A economia encolheu 75% nos últimos anos. Pessoas passam fome num país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A prisão de Maduro pode marcar o fim de um capítulo, mas os desafios da Venezuela estão longe de terminar. A reconstrução de um país destruído por décadas de má administração, corrupção, isolamento internacional será o trabalho de uma geração. E você? O que acha dessa história? O que acha de tudo isso que aconteceu com a Venezuela nos últimos anos, né? E esse capítulo, entre aspas, final dos últimos dias? Os Estados Unidos foram defensores da democracia ou potência imperialista protegendo seus interesses? Maduro é o ditador, criminoso ou vítima de perseguição política? Deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais análises profundas como essa. E se você curtiu esse vídeo, assista também esse outro que estamos deixando aqui na tela final sobre a verdade sobre o Pix. E se quer entender melhor mais conflitos como esses, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.